pa pa para lara lara lare. Oh. Meu nome se chama Luiz Firmino Leopoldino, nascido em 1941, no sítio Coati, município de Guarabira. Na época, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe, meu pai, meus avós eram tudo loiceiro. E ali foi que começou o meu trabalho, tendo conhecimento do barro, da argila, né? Hoje é argila, né? Antigamente era barro, mas hoje é argila. E dali eu continuei com 8 anos de idade, como eu acabei de dizer, né? E fazendo aquilo como que fosse uma brincadeira. Aquilo era uma brincadeira que eu fazia naquela época, né? Mas depois que eu comecei a crescer, né, e ter conhecimento do que se tratava a argila, aí que eu fui descobrindo os valores que aquele trabalho que minha mãe, que meu pai fazia. Aí dali para frente eu comecei a fazer as minhas peças e comecei a levar para o comércio. Naquela época não tinha muito valor, mas eu já levava minhas pecinhas de barro para a feira. E até a data de hoje eu estou no meu barro. Olha, a maior alegria que eu tive com minha argila, o barro na época, a argila hoje, foi quando eu cheguei, como eu acabei de dizer, foi quando eu cheguei com a idade de 8 anos, que eu passei a conhecer que aquele trabalho que minha mãe e o meu pai já fazia tinha um grande valor. Aí foi a maior alegria que eu tive na minha vida, que eu pensei que aquilo ali era uma coisa que meu pai e minha mãe faziam e nunca ia ter valor. A alegria mais que eu tenho é hoje, e a alegria maior que eu tenho porque Guarabira, meus amigos de Guarabira, contando os artistas, né? Eles são meus amigos, eles incentivam muito onde eu ando. Eu encontro vários amigos e pergunta pelo meu trabalho. Eu tenho uma satisfação de dizer que está assim, que meu trabalho não parou ainda, não vai parar, porque eu não tenho como parar o meu trabalho, certo? Meu trabalho é um trabalho que eu venho desde criança, então se eu parar agora, ele pode não, porque o cidadão já está velho, tá? Isso não existe, esse negócio de velho, né? Não existe isso. O que interessa é que a pessoa, né, vai fazer aquilo que gosta, né? Porque eu faço com prazer, acho bonito o meu trabalho. Às vezes eu me sento aqui e fico só olhando para minhas peças, né? E às vezes eu fico até meditando. É uma brincadeira, né? Fazer uma arte dessa, quando eu ensino a outra pessoa a mexer no barro, é que eu tenho maior certeza que eu estou dando melhor àquela pessoa, aquele meu aluno, eu estou dando melhor, eu estou dando aquele melhor que eu aprendi na minha vida, certo? É repassar aquele conhecimento para aquelas pessoas. É o maior prazer que eu tenho, é isso. Sempre quando eu estou numa sala de aula, eu sempre tenho levado isso para o jovem, né? Porque enquanto se o jovem hoje ele entendesse ou tivesse uma preocupação, no lugar dele se envolver com isso, com droga ou com aquilo, ele deveria se envolver nas suas horas de folga, né? O homem que esteja trabalhando e seja empregado, mas se ele chegasse a se envolver com a arte, ou que seja de argila, ou que seja de pintura, ou qualquer uma arte. Tem muito jovem aí que não procura a fazer uma arte, não procura fazer nada, só chega o sábado e o domingo, a segunda, vai só se envolver com droga, né? Com droga, que nós estamos vendo no nosso país, primeiro na nossa terra, na Paraíba. É o que a gente vê todo dia isso. Eu sempre digo, quando eu estou na minha sala de aula, às vezes com jovem, com pessoa não jovem, eu estou sempre repassando esse conhecimento. Estou sempre repassando esse conhecimento. Seria muito melhor. E isso não é eu só, que às vezes assim, não é reunião, eu sempre tenho falado isso. Às vezes aquelas pessoas que trabalham comigo, meus diretores, sempre estão falando isso, levando esse conhecimento. E eu acho que o caminho do jovem seria isso. Seria isso hoje. Era aprender alguma coisa de arte. Você está vendo aí o que é que tem aí em cima dessa mesa, né? Aí tem uma figura de cavalo, figura de vaca, de bode, de várias figuras aí, né? O mais que me dá prazer hoje, quando eu vejo uma peça, é aquela peça que eu aprendi.
que foi o quê? Aquela pressa que sempre meus pais, os matutos, gostavam naquela época, né? Era um cavalo na cangalha, né? No caçoar, carregando banana, carregando laranja, carregando pimenta do naquela época, né? É a peça mais linda que eu acho, é um vaqueiro, um cabo montado em cima do cavalo, campeão dentro do mato, pegando um boi, essa é as minhas peças. As minhas peças preferidas são essas, né? São esses tipos de trabalho, são esses. É o que eu aprendi. Porque eu via muitas vezes meus avós, meus pais, meus tios, né? Eles no sábado, nas quarta-feiras, eles arrumavam aquelas bananas, aquelas jacas, aquelas mangas, né? E traziam para a feira de Guarabira, né? Aí veio em Guarabira no sábado e nos domingos a feira de Pipirituba, né? Eram essas duas feiras que meus avós faziam, meus pais faziam naquela época, né? E eu sempre acompanhava meus pais, eu fui um menino muito espertão, certo? Eu fui um menino muito inteligente, eu fui mesmo inteligente mesmo, até demais. Tudo quanto meus pais, minha mãe ia fazer, eu tinha que estar ali de lado para ver o que era que eles iam fazer, né? Por isso que hoje, eu sou sincero a dizer, por isso que hoje eu sou já um senhor, não esqueço daquela bondade, daquilo que eu aprendi. Aquela homenagem que Leledo e seus amigos fez naquela época, não só para mim, mas para mim, o mestre Deda, né? Que fomos, né? Elogiados naquela época, né? Que eles fizeram para nós dois. O mestre Deda já morto e eu vi, mas representei o mestre Deda. Eu acho não, aquelas ali foi uma das melhores coisas que fizeram para mim naquele ano. Hoje eu posso dizer, estou feliz. E mais com vocês, sempre procurando, rapaz. Aí que me deixa eu mais feliz, né, rapaz? Porque aí, às vezes a gente pensa, não, porque os meus amigos, os colegas artistas tá esquecidos. Às vezes eu escuto isso, né? Os colegas artistas estão esquecidos. Não tá, meu amigo. É um tempo que às vezes é pouco demais, né? É muito pouco para a gente estar visitando eles todos, né? É por isso que a gente às vezes fica um pouco distante uma coisinha, né? Mas quando pensa que não tá você aqui hoje, né? Conversando comigo, e para mim é um prazer. Para